काल भाषा के अनुसार विभिन्न लोगों ने अपने अपने भाषा के अनुसार जैसे बंगाल में कृतिवासी राणा बंगाल राणा कृतिवासी रामायण में अरे रामानंद नहीं आ रही बात एक करके बढ़ते यार आए बैठे तो उसे कृतिवासी रामायण में जो अनेकों कथा जो है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और अनेकों कथाओं जो है रामचरितमानस में है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। Dentro de instantes a gente vai começar a nossa tradução oficial. Só tô esperando a Tarani Lili. रामायण की प्रकाश करने वाले देश काल आदि के अनुसार उन्होंने अपने भाव को व्यक्त किए। क्यों रामायण की यदि क्यों ऐसे रामायण की कथा उस समय देश समाज देश की देख करके वे लोग ने रामायण की रचना की जिससे लोगों की आकर्षित हो इसलिए उन्होंने लिखा। Então, o Ramayana ele foi escrito em várias partes do país, em diferentes línguas. Mas na verdade esse origem então existe o Ramayana original, que é o Varnadi Ramiki, chamado de Praniki Ramayana, é o Ramayana autêntico. Também existem vários outros Ramayanas, né, escritos por outros autores, e tem algumas coisas que você vai encontrar no Ramayana de Valmiki e vice-versa, e outras coisas também não, e vice-versa. Então, Narada Rishi ele disse Ramalila para Valmiki Rishi. O que aconteceu? Narada desapareceu e Valmiki Rishi. Ok? फिर अपने शिष्यों भरद्वाज ऋषि के साथ समाधान के लिए स्नान करने के लिए और स्नान करने के Vamos começar de novo. उन्होंने क्या देखा Ok. गौचर पक्षी की जो है जोड़ी Valmiki ele estava indo tomar banho no rio e ele viu um casal de garças. Kranchapakshi. É como um cisne. Kramcha é um tipo de um nome sânscrito, é como se fosse um cisne. Então Valmiki ele viu que esse casal de animais, como se fosse um cisne, eles estavam brincando na água com desejos luxuriosos. O que aconteceu? Nesse momento ele viu um caçador com seu aro, com seu arco, né? Ele matou o cisne masculino, que era o macho,
उनके शरीर Então, esse cisne macho, o corpo dele estava cheio de sangue, ele estava morrendo. Ele estava assim, agonizando até a morte. Então, esse macho, então ele estava dando o seu último olhar para a fêmea. Ele estava prestes a morrer. Ele estava dando os seus últimos suspiros. Depois disso, ele abandonou o corpo, o cisne macho, e a cisne fêmea estava sofrendo de separação do seu amado. O Krishna, ele viu essa cena e no seu coração ele sentiu muita compaixão. Essa compaixão veio no coração de Homem Krishna, porque na verdade ele também ao mesmo tempo sentiu raiva. Como que esse caçador cruel matou esse cisne macho. Vendo isso, esse sentimento de compaixão apareceu no coração de Valmiki. Então ele estava olhando e essa cisne fêmea estava chorando. E Valmiki estava muito irado. Quem está virado? Ele estava irado com quem? Com o caçador. Vocês não estão ouvindo não, ele está dormindo aqui. Aqueles que estão na frente aqui estão dormindo. Então Valmiki, ele está vendo pela internet. O Buda está falando do voto. Sem problema. Então, você está sentado aqui é uma boa fortuna para mim. Só fique sentado. Ok, tchau. Muito bom. Valmiki, ele está virado com o caçador. O que ele fez? Ele viu o caçador e ele, com a ira, ele disse: Ei, caçador, você separou esse casal de cisne. Eles estavam completamente felizes no amor deles e você fez essa ofensa ao matá-los. Desculpa, na verdade, em matá-lo, né? Porque ele matou um cisne macho. Depois que o Valmiki disse isso, qual o significado de Brahmarishi? Ele tem... Na verdade, a mente dele está sempre calma. Ele nunca está perturbado pelo sofrimento e pela infelicidade, né? Como Brahmagyani. Ele não se importa, na verdade, com a felicidade ou a infelicidade dos outros. Ele sabe, o Brahmagyani, ele sabe que as pessoas desse mundo, elas estão sofrendo de acordo com o karma de vidas passadas e também desfrutando de acordo com o karma.
कर्म के फलस्वरूप वो दंड Ele fez algum karma, então com o fruto desse karma, उससे हमें लेना है। क्या करना? então ele está recebendo essa punição de acordo com o karma. Então em vida passada ele fez alguma coisa e agora então na próxima vida aquilo veio para ele. Ou se você faz alguma coisa em vida passada, agora nessa vida você vai pagar. Isso vai vir até você. वितराग किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, भय भी नहीं और क्रोध भी नहीं होता है। Então Brahmagyan não tem apego por ninguém, ele não tem medo. Não, Brahmagyan ele não tem medo, não tem ira, não tem apego por ninguém. ठीक उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि Então da mesma forma, o Valmiki Rishi, ele estava pensando, मैंने ये क्या करा, क्यों मैंने इसको उठाया? किसी को साथ देना और किसी को दया करना ये मेरा कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य amaldiçoar alguém ou dar bênção para alguém não é o meu dever. इसी सोच से O Valmiki Rishi, ele pensou, बुद्धिमान pensando dessa forma, एक निश्चय o Mahayana, और पहुंच गए essa grande personalidade इस प्रकार Valmiki Rishi, ये आप श्लोक से ele foi até o ashrama dele e falou pro discípulo dele, बात निकल पड़ा है, वो 4 चरण में आबद्ध है और इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी 8 अक्षर तथा दूसरे वर्ण और बिना के द्वारा यदि कीर्तन की योग्य है। बहुत सुंदर श्लोक है। esse sloka é muito bonito. श्लोक रूप जानी छंदबद्ध A escrita é muito bela desse sloka, a métrica desse sloka. श्लेष नामक छंद से आबद्ध वाक्य रूप है, यह होना चाहिए। सुंदर रूप में श्लोक में आए। इसे विचार करके Então esse sloka ele é muito belo. Então pensando dessa forma, o Muni estava pensando, अनुमति की बहुत सुंदर श्लोक है। ऐसे विचार कर ele tinha esse discípulo, अपने आश्रम में पधारे, किंतु मन क्या है? o Valmiki ele voltou उनके मन में para o ashrama dele novamente, né? Mas a mente dele estava pensando o que tinha acontecido, काम मही como que aquele caçador और पुरुष ele matou कैसे o cisne macho और लोग que estava ali amando, né? वंश आदि कैसे हो रहा है, A sua cisne fêmea. विलाप करते हुए Ele estava então e quando isso aconteceu, ela começou a chorar. Ah, उनके पत्नी मानो वो स्त्री agora meu esposo ele está agonizando, né? A cisne fêmea começou a pensar. देख करके वो भी कैसे रोदन आदि निस्सहाय होकर Ela vendo então essa condição do seu esposo, né? O cisne macho agonizando na morte, ela entrou em desespero. Então isso ficou na mente de Valmiki. आश्रम में बैठे तो नादिनी ध्यान को Depois disso ele voltou ao seu ashram, उसी दृश्य में mas a sua meditação ela sempre ia para isso. Novamente, muitas e muitas vezes ele estava meditando nisso. No fim, Brahmaji, ब्रह्मा जी को देख करके ele se manifestou para ele por ver Brahmaji, अपने आसन Valmiki Rishi. छोड़ करके खड़े हुए और Ele deixou o asana dele e मान सौंप दिया। ficou de pé e deu honras a ब्रह्मा Brahmaji. जी ने उनके कहा, हे मुनिवर, Brahmaji disse, आपके मन को आप स्थिर कीजिए। oh, melhor, करने की जरूरत है। आपके मुझसे जो श्लोक निकले, उस श्लोक के ऊपर भित्ति करके छंदबद्ध esse sloka que eu falei, Brahma, भगवान रामचंद्र toda a जी métrica का desse sloka, Brahma ele falou para Valmiki. जैसे आप पहले नारद जी के मुखारविंद से जैसे Antes a gente estava ouvindo sobre, ele estava ouvindo sobre o Bhakti Narada Rishi Siramanya Katha. Da mesma forma, इस छंदबद्ध श्लोक से आप वर्णन कीजिए। no mesmo tipo de métrica, व्यासदेव ele foi escrito os passatempos de Ramachandra, assim como Vyasadeva. Ele também disse para Narada Rishi todo o Katha. अपने भक्ति योग Então, pela misericórdia de Narada, के आश्रय करके
भगवान की सारी लीलाओं को Vyasadeva, ele praticou Bhakti Yoga. Então ele teve darshan de ele teve o passatempo de todos, ele teve o darshan de todos os passatempos do Senhor. Então Narada Rishi diretamente ele ensinou a Vyasadeva a praticar Bhakti Yoga. Então para ele praticar ele se tornou apto a vários passatempos de Krishna. Ele teve a realização, então assim ele escreveu o Srimad Bhagavatam. Na verdade ele teve o darshan de todas as lilas e como as jivas elas estavam iludidas no mundo material e também como as jivas elas também se tornavam livres de Maya. Vyasadeva ele viu tudo isso e também ele pôde ver Maya, como Maya estava longe de Krishna. Maya estava muito longe de Krishna, com as mãos postas. Maya estava lá, bem longe. Porque Maya estava pensando, as divas elas são tão queridas, ela estava envergonhada porque ela estava pensando, as entidades vivas elas são tão queridas ao Senhor e eu estou dando tanta perturbação para elas. Então ela estava envergonhada bem longe de Bhagavan com as mãos postas. Então da mesma forma, Brahmaji ele também disse esse Harikatha. Da mesma forma que Vyasadeva ele ouviu esse passatempo de Narada Rishi, então ele contou isso para Valmiki Brahmaji. Então uma vez ele estava pensando quem é o Purusha mais elevado nesse mundo. Então Narada Rishi ele veio até ele. Narada Rishi ele explicou Ramachandra Lila Katha de maneira muito breve. Ele falou todo o Katha. Narada ele falou todo o Harikatha de Rama para Valmiki. Então Narada desapareceu. Então Brahma disse: ei Brahmarishi Valmiki, o que você tem ouvido da boca de lótus de Narada? Você escreva agora. Se você tiver alguma dúvida, eu vou tirar a sua dúvida. Eu vou manifestar no seu coração esse conhecimento que remover a sua dúvida. Então, dessa forma, Valmiki Rishi ele começou a escrever os passatempos do Senhor Rama. Ele teve esse darshan direto dessas ilhas, então ele começou a escrever. Depois eu vou contar como que Laba Gosha ele fala todo esse Harikatha. A Assembleia de Sri Ramachandra Laba Gosha ele contou como esse Laba Gosha ele foi nessa cerimônia de sacrifício de fogo do Sri Ramachandra. Tem um filme da TV naquele seriado do Ramayana. Dá pra você ver como é bonito essa cena. Então o Laba Gosha ele falou, ele não contou essa história, então a gente vai cantar pra você. Então ele foi lá na Assembleia de Ramachandra para poder cantar isso. Então Valmiki ele teve o darshan de todas as lilas, assim ele escreveu. No Valmiki Ramayana, no Bangla Ramayana é dito que
रामचंद्र की कथा वर्णन कर 6.000 anos antes de Ramachandra aparecer, ele já tinha escrito esse Harikatha de Ramachandra. प्रसिद्ध रामायण क्या है? Na verdade, há muitos Ramayanas. काशी रामायण O mais famoso na Bengala é escrito Vasi Ramayana. कौन सा रामायण शुरू किया? Kritivasa Ramayana, mas aqui, quando nós vemos aqui, nós temos o Brahmacharya-manas, किंतु मूल रामायण escrito por Tulsidas. Mas o principal Ramayana é Valmiki Ramayana. शुरू में कहा रामचरित Por isso que no começo eu disse, वास्तव रूप में आपको श्रवण करना Ramacharita Katha, चाहिए ये मूल रामायण से चाहिए वो वाल्मीकि रामायण इसको अध्ययन करना चाहिए se você também quer, ये क्या है se você quer estudar काफी देश काल se você quer estudar o Ramacharita Katha, escrito por Tulsidas, primeiro você deve estudar o Valmiki Katha, porque na verdade ele é o principal. Porque na verdade, de acordo com o templo, com as circunstâncias, eles escrevem esse Ramayana de forma diferente. Então, o Dasharatha Maharaj, ele era um rei muito poderoso. Ele tinha muitas rainhas, mas 3 rainhas eram principais: Kaushalya, Sumitra e Kaikeyi. De acordo com outros Ramayanas, eles dizem que Kaushalya, Kaikeyi e Sumitra. De acordo com esse Ramayana, Kaushalya, Sumitra e Kaikeyi. Às vezes a ordem é diferente. Então, Maharaj Dasharatha, ele estava muito infeliz. Ele já estava ficando velho, não sabe? Ele estava chegando à terceira idade. Ele não tinha filhos, não tinha herdeiros. Por que ele queria um filho? बहुत लोगों ने किया हमारे सामने लोग शादी नहीं किया शादी इसलिए करते हैं कारण एक ही है Por que você quer ter filhos? Por apenas uma razão. धर्म की भागीदार कौन है Depois da minha morte, quem vai poder ficar com a minha riqueza? Quem vai herdar a minha riqueza quando eu morrer? Essa é a meta principal. Do contrário, todo esse dinheiro que eu coloquei tanto esforço, eu trabalhei tão duro para esse dinheiro, uma outra pessoa vai pegar esse dinheiro. O Prabhu falava, vou dar meu dinheiro para Mata. Do templo, né? Ele falou, deu dinheiro pro templo. Essa é a lei da natureza. Então, na escola a gente costumava estudar esse Ramayana Gatha. O que é o Shadi? Em sânscrito, Aushadi, de acordo com Vyaka, significa a Kaushalya é aquele tipo de árvore que depois que ela dá o fruto uma vez, ela morre. Geralmente é chamado de ervas medicinais, mas de acordo com o sânscrito, as pessoas não são o significado real de Aushadi. Acho que é essa palavra, mas enfim, significa isso. É Aushadi, isso mesmo. Aushadi é como se fosse esse tipo de planta que, como arroz, por exemplo, né? Aushadi é esse tipo de planta que dá fruto uma vez, depois a planta abandona o corpo. Quem estuda sânscrito pode entender o que eu estou falando. Ao contrário, vai pensar, não, Aushadi é só uma ervas medicinais. Só uma vez ela dá o fruto, depois ela morre. Tem alguns, por exemplo, tem alguns tipos de árvore, né? A planta do arroz é só uma planta, não é uma árvore. Mas enfim, depois que ela dá um arroz, ela morre. Porque a planta ela pensa, minha vida já obtive êxito, eu já dei a minha semente, o parampara vai continuar, então eu vou morrer.
वंश की रक्षा करने के लिए वो आगे चल रहा है। Então você vê que em todo o ser humano você pode ver isso, como ele quer proteger a sua dinastia, na verdade em toda entidade viva. Então Vishnu Chakravartpada, ele está descrevendo essa palavra Badrani, Badrani Vachal. Então no Bhagavata, Badrani significa Shukadeva. Os nomes de Shukadeva é Badrani. Se eu tiver tempo, eu vou explicar mais por que eles chamam Shukadeva de Badrani. Às vezes no Bhagavatam. Travou aqui, mas agora voltou. Então, Dasharatha Maharaj estava muito feliz. Infeliz, na verdade, desculpa. Por ver a infelicidade do rei. Aí Maharaj, eu vi dos Puranas e também da boca de Lotus Rishis. Vou contar uma história pra você. Shanakada Rishis numa outra kalpa, não, esse kata. Uma vez, uma kalpa diferente, Rompada, ele era o rei. E a filha de Rompada, Santa, ela casou com Shringirishi. Rompada, nesse momento, ele não estava lá. Então os 4 Kumaras, eles escrevem essa história para os rishis na Assembleia. Aconteceu uma coisa, uma vez. Rompada, ele era muito religioso, mas de alguma forma ele fez uma coisa irreligiosa. Porque uma calamidade, ela veio até o seu reino. Parou de chover, sabe? Então a lavoura foi destruída. Então tudo começou a ficar muito seco. Não chovia mais. Nesse momento, Rompada, esse rei, ele pegou Shringi-Muni e ele fez uma cerimônia de fogo no seu reino. Quando esse Shringirishi, agora que ele chegou, a calamidade naturalmente parou, né? Voltou a chover, tudo voltou ao normal. Tudo deu certo de novo. O Sumantra estava contando para Dasharatha Maharaj dessa mesma forma. Se for dessa forma, se você fizer essa cerimônia de fogo, com certeza você vai ter filho. O que é Shringi? É o filho de Bibandak. Ele é filho de Bibandak. O filho de Bibandak é Shringirishi. Ele vivia na floresta e ele nunca tinha visto uma mulher. Só tinha o pai e o filho na floresta, né? Bibanda e o filho dele. Até os mesmos animais. Ele não viu os animais se acasalarem. Então Shringirishi, ele não sabia nem o que era vida sexual. Sabe, Milana, sabe o que eu estou dizendo, né? Ele não sabia nem isso, o que era sobre vida sexual, a natureza dessas coisas, porque ele não via nem os animais fazendo isso. Se alguém fosse lá tentar casar com ele, o pai dele amaldiçoava essa mulher para virar uma pedra, uma árvore. Então por isso que ninguém ia àquela floresta. Então assim,
क्या नाम है? ऋषि सिंह Risha Singh, ब्रह्मचर्य के रूप में Risha Singarishi, है। ele era um brahmachari, ele estava seguindo essa vida de brahmachari. Então, como que ele levou ele até o reino de Rampada? Ele levou uma prostituta na floresta. E nessa hora, Abhibanda Krishi, o pai não estava lá. De alguma forma, o pai não estava lá naquele momento. Apenas esse Shingarishi estava na floresta sozinho, né? Que era o filho Brahmachari. Então, a prostituta começou a mostrar vários balas, enfim, é uma longa história. Então, assim, elas cativaram ele. Então, levaram ele até o reino de Rampada. Quando ele chegou no reino de Rampada, começou a chover. Quem está contando esse katha? Quem está falando esse katha? Shumanda está contando para Dasharatha Maharaj. E o mesmo katha enfim, a Shumanda estava contando para Dasharatha. O filho de Rampada, na verdade a filha de Rampada, ela se casou com esse Rishi Shingara. Porque na verdade, Sumanta ela disse para Dasharatha Maharaj, esse Shingarishi, ele deve fazer um sacrifício de fogo para você ter filho. Porque quando você faz a cerimônia de fogo, quando você faz a cerimônia de fogo, no final o Jagapurusha ele aparece, né? Ele falou, mas a gente nunca vê. Mas ele falou, mas Madhava Maharaj já fez e ele já viu. Aí Madhava Maharaj falou, não, eu nunca fiz nem cerimônia de fogo. Então, desse sacrifício de fogo, Jagat Purusha, ele aparece e ele não, então na verdade o que aconteceu? No final da cerimônia, esse Jagat Purusha, ele apareceu com o fruto, né? Que era um kira, um arroz doce. Ele deu para Dasharatha Maharaj, ele deu esse kira e ele deu metade. Cadê Narasimha Maharaj? Aqui na Bengala tem uma palavra. Arakadush em Bengala tem essa. É uma palavra ruim assim. É uma brincadeira dele com Narasimha Maharaj. Então Maharaj estava cortando batata para mostrar para Narasimha Maharaj. Depois ele pegou não deu para pegar aqui, Tarani falou. Continuando. Tulsidas Ramayana é a mesma coisa, mas é bem complicado, você não vai conseguir entender. As pessoas que falam Hindi, elas vão entender. Tudo bem, eu não sou contra. Mas ok, muito bom. Mas no Valmiki Ramayana explica de maneira muito clara. Dasharatha Maharaj, o que ele fez? Ele pegou o Kira, metade do que ele deu para Kaushalya.
E a outra metade que sobrou, आधा भाग किसको दिया? ele também compartilhou em duas partes. Uma parte, सुनता ही नहीं ना। o Sharabu não tá ouvindo, não. Ele tá dizendo o contrário. Escute aí, você vai entender. Você não... Tá escrito na sua testa que você não tá entendendo. Eu tô fazendo bobagem nessa área por muitos anos. Você acha que eu não sei? Não, só de olhar na sua testa eu vejo. Só com os meus olhos eu consigo. Você acha que eu não sei não quem tá entendendo ou quem tá não entendendo? Só de olhar na sua testa eu consigo ver. Eu vejo quando uma pessoa tá fazendo uma parada. Eu vejo se ela não tá ouvindo meu Harikata. Só de olhar na sua testa. Eu tô perdendo meu tempo pra você ficar te castigando. O que acontece é que eu não vou ficar perdendo meu tempo, então eu coloco na minha mente Bhagavan, então eu abro os olhos, mas na verdade eu não tô vendo. Entende porque você fica olhando pra... Quem tá ouvindo ou não, eu tô olhando aqui, tá escrito na testa de vocês. Quem tá ouvindo ou não, só de olhar nos seus olhos, só de olhar nos seus olhos eu sei quanto Harinama você canta. Mas você fala, eu canto 3 lakas de Harinama. Abra os olhos, eu vou ver. Só de olhar nos seus olhos eu consigo saber o quanto você canta. Isso é verdade. Quanto mais Harinama você cantar, eu vou olhar pra você e eu vou saber. Entendeu? Mas se também não cantar Harinama, também não tem problema. Se você cantar também, se você não cantar, o que eu posso fazer? Aquelas pessoas que têm desejo por ouvir, elas ouvem. Se você tem algum pouquinho de shirada, um pouquinho de gosto, um pouquinho de fé, você vai... Mesmo esses livros complicados você pode entender, como Bhakti Samhita Sandhu. Não, no Bhakti Samhita está escrito isso, Srila Prabhu Goswami escreveu isso. Olha, Bhakti Samhita Sandhu é muito complicado, um livro muito complicado, mas... Como entender esse livro complicado? Se você tem um pouquinho de shirada, fé, iruti, gosto, então você vai entender. Se você tiver simplicidade, você vai poder entender as concepções de Mahaprabhu. Como entender as concepções de Mahaprabhu? Se você for simples, você vai entender as concepções de Mahaprabhu. Se você não for, então não vai não. É direto isso. Está escrito, você não pode me enganar. Aqueles que estão ouvindo... Mas talvez se você não está entendendo, você pode perguntar, Maharaj, não está entendendo. Você falou, não consigo entender. Você faz questões. Assim como Parikshit Maharaj. Na verdade, Parikshit Maharaj, ele não... Ele perguntou por outras pessoas. Porque você tem que fazer perguntas. Tadvini, saber sobre Deus. Você deve seguir 3 regras para prestar você fazer questões. Então você vai entender o que a pessoa está falando. Talvez vai fazer uma pergunta maluca assim. Você não sabe nem fazer pergunta. Maharaj, por favor, talvez eu cometi alguma ofensa, eu dormi, eu não sei. Eu tenho uma resposta para me dar uma resposta. Então eu vou ficar feliz em responder para você, se você perguntar dessa forma. Aquelas pessoas que estão realmente ouvindo, elas não... Você é Kalaki agora, você entendeu tudo? Sabe, presente, passado e futuro. Brahma, eu e grandes semideus, eles não conseguem entender. Como é que você acha que você vai entender? Claro que você tem perguntas. Depois que você ouve, perguntas vêm no seu coração. Se perguntas não estão vindo no seu coração, então você tem que entender que você não está ouvindo apropriadamente. Sabe, Gurudeva, sabe Shamarandidi? Gurudeva, ela sempre fazia questões. Gurudeva chamava ela de Question Rani. Ela chamava de Question Rani. Porque ela estava ouvindo, então ela estava pensando, tentando entender. Por isso que ela tinha muitas perguntas para fazer. Se não, vai ficar vendo, só vem, senta, dormindo.
Então de manhã à noite a gente está discutindo sobre a mesma coisa. Ramayana. Porque eu vou parar em breve, o Maharaj vai falar. Então Dasharatha Maharaj, ele pegou 50%. Do arroz doce deu para Dasharatha Maharaj, deu para Kaushalya. Os outros 50% ele dividiu em duas partes. Então ele deu metade para Sumrita. Então ela pegou 25%. Quanto sobrou? Mais 25%. Um terço. Então ela também dividiu metade. Uma dessas partes ela deu para Kaikei. Então Kaikei ela pegou. Peraí que foi um pouquinho difícil de entender aqui. De acordo com o Valmiki Ramayana, é uma matemática, você tem que saber matemática para você conseguir entender. O Valmiki Ramayana explicou muito claro. Kaushalya pegou 20%. Desculpa, 50%. Sumita pegou 37,5% e Kaikei pegou  Por que ele não teve muitos? Ele não teve muitos filhos. Está escrito no. A sua inferência não é um tipo de evidência. Tipo, o que você está concluindo disso? A evidência é o que está escrito lá. Você não pode concluir por si mesmo. Que ela eu vou dizer o que está escrito no Shastra. Ela não explicou por que ela teve 2 filhos, né? Não é porque ela pegou 2 partes, porque uma delas pegou 2 partes do arroz doce, né? O que ela pegou primeiro e depois o que ela recebeu da outra que dividiu. Então, não é por isso que ela teve 2 filhos. No Shastra não está dizendo isso. Mas enfim, de qualquer modo ela teve 2 filhos. Então, Sumita teve 2 filhos, que foi Lakshman e Shatrugna. Kaikei, ela teve Bharata. E a primeira. Quem teve? Maharaj vai dizer quem veio como Vishnu, como Swayam Bhagavan Vishnu. Ele veio em 4 formas. Maharaj vai descrever sobre isso. Ele vai dizer sobre esse Harikatha. Como esse Bhagavan Vishnu, ele se manifestou em 4 formas. Aí Kaushalya deu o nascimento para Ramachandra. Então a gente vai ver como o Senhor, em ele se manifesta em 4 formas. Agora está no lockdown. Depois a gente vai discutir essa pergunta. É um Siddhanta muito importante. O Siddhanta, como que Vishnu se manifestou em 4 formas: Rama, Lakshman, Bharata e Shatrugna. Qual Ansha? Gurudeva sempre falava. Você lembra disso? Ei, Ramananda Prabhu, me diga. Bharata é qual anga? Maharaj vai falar. Maharaj sabe tudo.
Tá, esse negócio do que é muito importante. Eles ficaram discutindo isso hoje o dia inteiro. Porque no Ramayana de Tulasidas explica mais ou menos a mesma coisa, mas é meio complicado de entender porque fala várias coisas. Mas o Ramayana do Valmiki fala bem claro. É o seguinte, o arroz doce era 100%. Imagina assim, 50% o Dasharatha Maharaj deu para Kaushalya, que era a mãe de Rama. Aí sobrou 50%. Esses 50% que sobraram foi dividido de novo em duas partes. Então 25% e 25%. 25% foi dado para quem? Para Sumitra. E aí sobrou o quê? 25%. Esses 25% que sobraram, de novo foi dividido em duas partes. Então ficou 12,5 mais 12,5. 12,5 foi para KK. E mais 12,5 foi de novo para Sumitra. Então, no total, a Kaushalya ficou com 50%, Sumitra ficou com 37,5%, que é 25 mais 12,5. E KK ficou só com 12,5%. Ok, KK foi a mãe de Bharata, Kaushalya é a mãe de Rama, e Sumitra deu a luz a 2. Bharata, Lakshmana e Shatrugna. E Gurudeva está me dizendo, não tem como dizer por que Sumitra teve 2 filhos. Não tá, porque o Valmiki Ramayana não explica isso. Tudo bem, a gente pode até concluir e tal. Outros Ramayanas talvez expliquem. Porque ela recebeu 2 partes de Kiri. Mas não está escrito isso no Valmiki Ramayana. Gaura Pramanande Hari Hari. श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग की श्री चरणों में अनंत कोटि शास्त्रांग दंडवत प्रति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री बन महाराज, दासी महाराज